A reencarnação é uma lei divina para a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. A cada nova existência na Terra, damos um passo adiante na senda do progresso. Ela concilia todos os acontecimentos da vida com a justiça e a bondade de Deus. Através da reencarnação, crescemos intelectual e moralmente ao longo da evolução, até não termos mais necessidade da vida corporal. A reencarnação sem mistérios, 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, de 3 a 12 de setembro de 2021 na internet. Assista pelo Espiritismo Play e pela UEVC TV. Sejam bem-vindos à 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista.
Boa noite. É com alegria e gratidão que damos prosseguimento ao 9º dia da nossa 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, este ano ainda de forma virtual. E neste momento, nós convidamos vocês para a nossa prece inicial. Doce Jesus, nós te louvamos e bendizemos nesta noite de encontro, inspirada por ti. Pedimos a tua divina inspiração para o nosso palestrante, para que ele se sinta envolvido e impregnado da tua presença. Agradecemos humildemente por todo o amparo recebido em nossas vidas até o dia de hoje, por tua mão invisível agindo em nosso favor, de formas que nem sempre nós conseguimos entender. Auxilia-nos a sintonizar com a espiritualidade maior, a educar os nossos desejos e purificar os nossos sentimentos. Que a nossa oração seja o nosso serviço e que cada um de nós possa encontrar o que veio aqui buscar. Inspira-nos no bem e na paz, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. O tema central do nosso evento é a reencarnação desvenda todos os mistérios. Nós agradecemos aqui à TV Mansão do Caminho por sua gentileza nesta parceria para a transmissão da nossa Semana Espírita, juntamente com o nosso canal, o EVC TV, e as rádios Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, e Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso do Sul, que há anos vem retransmitindo o nosso evento. E hoje, essa nossa palestra também pode ser acompanhada pelo canal do YouTube do Jardim das Oliveiras. E para auxiliar nessa divulgação da doutrina espírita, nós sugerimos que quem considerar essa programação útil e edificante, curta este vídeo e, caso se sinta à vontade, compartilhe seu conteúdo para que ele possa chegar a mais corações. Visitem também a nossa livraria online e ganhem descontos durante a nossa 68ª Semana Espírita. O endereço é www.livraria.uevc.org.br. Os pedidos que forem feitos da faixa do CEP 45.000 a 46.000 de da Conquista e em torno, além da opção de entrega via frete convencional, poderão também ser retirados presencialmente na sede da UFC de forma gratuita. E agora, vamos fazer um convite especial ao público jovem. Oi, pessoal, tudo bem? A gente tem um convite muito especial para fazer para vocês. Entre os dias 13 e 18 de setembro, acontecerá a 17ª Semana Espírita Jovem de Vitória da Conquista. E seguindo a proposta da 68ª Semana Espírita, o nosso tema também será a reencarnação desvenda todos os mistérios. A Semana Jovem é um evento idealizado por jovens e para jovens. Não perca a oportunidade e participe. Queremos buscar respostas, refletir e tirar dúvidas. A nossa programação está fantástica, com diversos convidados incríveis, que se apresentarão em lives no YouTube e em salas temáticas através do Google Meet. Venham participar com a gente! E mesmo sendo uma Semana Espírita Jovem, o convite está aberto a todos que queiram participar das lives para conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita e principalmente sobre o trabalho espírita jovem. Lembrando que para participar das salas temáticas é necessário fazer inscrição no link que está disponível em nosso perfil no Instagram. E é lá também, no @je.vca, que vocês encontrarão todas as informações sobre o nosso evento. Até segunda e a gente se vê lá! Imperdível. E agora nós vamos convidar para a nossa apresentação
musical, o maestro Petrônio Joabe, que executará Quem Sabe, de Carlos Gomes. Olá, boa noite a todos. Obrigado a todos. Nós agradecemos a Joabe mais uma vez por sua participação. E lembramos que acontecerá de 30 de outubro a 2 de novembro o 19º Congresso Espírita da Bahia, com o tema Vivência Interexistencial. As inscrições são gratuitas pelo site eventos.feeb.org.br. E neste momento, nós convidamos nosso querido irmão Alberto Ribeiro de Almeida para a palestra da noite com o tema Projeto Reencarnatório e Destino. Alberto é médico, clínico geral e homeopata, terapeuta com especialização em terapia regressiva a vivências passadas, psicologia transpessoal, dinâmica de grupos e terapia familiar sistêmica. É diretor científico da Associação Médico Espírita do Pará, diretor do Jardim das Oliveiras, uma associação sem fins lucrativos que cuida de crianças e jovens socialmente vulneráveis. Membro da Comissão Regional Norte da Federação Espírita Brasileira. A palavra é sua, Alberto. Queridos amigos, quanta alegria de podermos compartilhar
das festividades da 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, que nos honra com o convite e que nos enseja a possibilidade de compartilhamento, de reflexões que possam, em algum nível, serem úteis àqueles que estão conectados na posição de internautas na rede mundial de computadores. O amor, eis a primeira palavra do alfabeto divino. A reencarnação, a segunda. Foi a afirmativa do espírito Lázaro a Allan Kardec, assinalando a necessária vinculação dessas duas possibilidades no campo da vida, que são leis que se expressam em a natureza, indissociáveis, para poder se compreender o universo, a divindade e os homens, que caminhamos pelas teias do destino, guardando perguntas, reflexões, dúvidas, e assinalados por aspirações e desejos no campo da vida. Amor e reencarnação fazem de Deus o nosso Pai maternal, que nos cumula de bênçãos e nos permite entender as circunstâncias da vida, desvelando todos os mistérios. Quando nós olhamos o fenômeno da fecundação, nós não conseguimos nos deter em admirar a grandiosidade desta fenomenologia. Em realidade, são 500 milhões de espermatozoides que, lançados no seio maternal, no lago vaginal, dentro, portanto, da vagina, passam a fazer um grande movimento na direção daquele que é o seu objetivo, que é o óvulo. Esses espermatozoides, seres pequeníssimos, guardando uma cauda e uma cabeça e um corpo pequeno, fazem uma movimentação qual se fossem verdadeiros corredores ou nadadores. Conseguem, ainda que 0,6 milímetros, portanto, 60 micras, eles não são visíveis, portanto, a olho nu, e caminham de 1 a 3 milímetros por minuto, numa velocidade superior a qualquer corredor maratonista no campo dos 100 metros rasos no atletismo. Tal é o seu desempenho, a sua competência, mas, sobretudo, a sua rapidez. Ali, aonde eles são depositados, até encontrar o óvulo para a fecundação se consolidar, passam-se em torno de 7, 8, 10, 12 horas em que essa caminhada se estabelece. Nesses mais ou menos 16 a 20 centímetros em que eles deverão percorrer, entrando pelo colo uterino, mergulhando na nave uterina, esse santuário extraordinário, e caminhando na direção da trompa de Falópio, que os aguarda, e eles vão cada vez mais em número menor do ponto de vista da quantidade, mas vão célere para alcançarem os objetivos que estão em meta. É como se fossem, nos maratonistas, que fossem alcançar o objetivo de quem vai conseguir desfrutar o acasalamento com o óvulo. E esses seres incríveis, que a figura de Jorge Andréa, esse notável médico baiano hoje na pátria espiritual, haveria de comparar a Romeus buscando encontrar uma Julieta. E ao acessarem a trompa de Falópio, eles fazem um movimento de capacitação para a sua movimentação espermática, aguardando, portanto, encontrá-la. E ela, que é recebida
através da trompa, cujas franjas, a exemplo de dedos cariciosos, que com ternura recepcionam do ovário o óvulo, acolhem aquela que é a Julieta, que vai deslizando dentro da trompa de Falópio, na direção do útero, movido por batimentos ciliares que são semelhantes a uma esteira rolante, e no terço distral da trompa, portanto, na parte mais próxima do ovário do que do útero, os espermatozoides vão encontrá-la. E daqueles 500 milhões aproximadamente, que foram lançados numa ejaculação, apenas 100, 150, 200 conseguem alcançar o objetivo. Chegam diante de Julieta, envolvem-na num fenômeno extraordinário de encanto e beleza para o fenômeno da embriogênese. E ali, esse processo se dá de tal modo encantador que um daqueles que chegaram penetra o óvulo, e quando isso se dá, o óvulo como que se fecha, e ali ele se transforma em ovo ou zigoto, caracterizando, portanto, naquele momento, a concepção, ou o fenômeno da fecundação, que se consagra nesse momento de uma forma inteiramente, radicalmente completa. A partir daquele momento, este ser, ele detém dentro de si tudo que ele precisa para poder desenvolver-se e ser ele próprio, que está ali constituído num único ovo, apenas precisando de um material, a exemplo de alimentação, que vem junto com a estrutura do óvulo e que vai se constituir no seu alimento e, mais tarde, ser substituído pela placenta. Este ovo ou zigoto, penetrado por aquele espermatozoide, que conseguiu a vitória sobre os 200 milhões que saíram com esse mesmo objetivo, deixa intrigado os embriologistas, os andrologistas, os médicos da medicina fetal, os obstetras, aqueles que fazem os estudos em torno de tudo quanto se estabelece acerca da fecundação. Os geneticistas, igualmente, também se debruçam para estudar esse fenômeno tão fantástico que se chama a embriogênese, no qual aquele espermatozoide deu início ao fecundar um óvulo, na multiplicação de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, numa multiplicação, portanto, geométrica, célere, incrível. E este serzinho, que apenas se multiplica em células como se fosse um bolo, a exemplo de uma amora, e daí ser confundido ou chamado dentro de um dos seus estágios, estágio de amora, ele segue para uma outra função, que é a do blastocisto, quando vai se formar os 3 folículos fundamentais, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Cada folículo desse vai se desdobrar formando partes do corpo. O ectoderma vai formar o sistema nervoso central, o cabelo, estruturar a pele. O endoderma vai estabelecer a formação dos intestinos, dos pulmões, e o mesoderma vai constituir os ossos, os músculos, o sistema cardiocirculatório. Essas 3 estruturas, portanto, elas são fundamentais na estruturação do novo ser. Mas o que os especialistas de diversos ramos da academia, da pesquisa, dos estudos e da militância clínica não sabem explicar é como é que aquele espermatozoide conseguiu chegar lá, porque muitas vezes ele é um espermatozoide que não é o mais saudável, ou seja, numa viagem, como se fosse de um rio ao extremo outro do rio, num rio caudaloso, se 50 pessoas pulassem para alcançar a outra margem, nadando,
Naturalmente, chegaria primeiro aquele que tivesse mais força, mais saúde, mais velocidade, mais resistência. Ou se 50 maratonistas saíssem para uma maratona de 50 quilômetros, chegaria lá por primeiro aquele que também fosse o mais apto do ponto de vista da caminhada, da corrida, e tivesse, portanto, com seu estado físico bem treinado, rígido, para chegar por primeiro. É assim que se dá. Os maratonistas que chegam primeiro são os mais aptos. Mas isso não acontece quando se fala de fecundação. É que não se consegue compreender porque, às vezes, o espermatozoide que chegou lá, ele traz uma alteração cromossômica. Às vezes, um cromossoma a mais, às vezes, um cromossoma a menos. Ou, às vezes, é um espermatozoide que traz na combinação genética uma certa vulnerabilidade a mutações gênicas que podem se estabelecer no processo do desenvolvimento da embriogênese. Como é que o espermatozoide chegou primeiro trazendo essas dificuldades? O que fez esse espermatozoide chegar lá? Isso é um questionamento que até hoje os especialistas do estudo da academia, que se debruçam sobre o corpo e sobre as estruturas mínimas celulares, não conseguiram ainda explicar. Também não é possível explicar porque no ovário, onde tem vários folículos amadurecendo a cada 28 dias, porque esse entrou em extrusão e proporcionou um óvulo, e não esse. O que faz ver um óvulo de um folículo e não do outro folículo, que também está formatando um óvulo? E por que aquele óvulo, às vezes, traz uma disposição gênica sensível à mutação ou traz uma combinação de cromossomos alterado, o que vai gerar no bebê alguma dificuldade, às vezes uma síndrome, uma tara. É assim que os especialistas ainda não conseguem explicar a síndrome de Edward, a síndrome que foi estudado por John Dalton, que caracteriza as crianças com síndrome de Down, descoberto, portanto, por esse especialista que lhe leva ao nome. É de notar, portanto, que quando os cromossomos não estão ajustados e que o cromossomo não está bem, o que é que faz aquele cromossomo ter vencido os outros nessa caminhada ou nessa atitude de nado e ter chegado por primeiro e ter sido o preferencial dentre os 100, 150 a mergulhar dentro do óvulo? São mistérios que ainda não são explicados pela academia. Só com a visão da reencarnação e com a visão da ciência do espírito é possível desvendar esses enigmas. Quando lemos o espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, vamos perceber que os benfeitores espirituais chancelam a reencarnação, participam junto com aquele que será o futuro reencarnante e elaboram um projeto reencarnatório que passa pela formação do corpo. O corpo, na sua anatomia e na sua fisiologia, é discutido muito antes de que a fecundação se estabeleça, com a participação, habitualmente, do reencarnante, mas daqueles, se não dele, se não tiver condições de participar, dos seus tutores, que vão estabelecer qual o corpo mais perfeito, mais adequado, mais ajustado à necessidade daquele espírito. Não é o corpo perfeito do sentido de perfeição nas suas funções e na anatomia. É perfeito em função das necessidades do espírito, porque pode vir sem um braço, pode vir sem um pedaço do encéfalo, mas é o corpo perfeito às necessidades daquele espírito. Assim, são esses arquitetos, esses engenheiros espirituais
que estabelecem a discussão, junto com o reencarnante, quando ele tem condições de fazê-lo, qual deve ser, dentro do seu programa reencarnatório, a estrutura plástica corporal, anatomofisiológica, que deverá servir de expressão quando ele reencarnar no mundo. É assim que se vai poder perceber e explicar de que o espermatozoide, que leva aquela função genética necessária à formatação daquele corpo, ele magneticamente é selecionado, é triado. É assim que se pode depreender porque aquele óvulo surgiu do ovário na extrusão de um folículo que entrou em processo de amadurecimento e não de um outro folículo que estava na mesma ordem de maturação e que ficou para trás em relação a um outro que houve a extrusão, a expulsão do óvulo da sua estrutura ovariana por primeiro e acariciado pela trompa de Falópio e levado para o interior da trompa. Esses mistérios, portanto, eles vão ganhando luz quando olhamos da perspectiva espiritual para a perspectiva corpórea. É assim que vamos entender que o fenômeno reencarnatório ele é inerente à necessidade do espírito reencarnante. Ele usa as leis da genética, a biologia, para o seu desenvolvimento. E, enquanto aquele ovo zigoto vai se multiplicando, em amora, em blastocisto, formando seus folhetos, e vai na direção do útero para mergulhar nesse tapete felpudo que é o útero, que está inteiramente pronto para receber o embrião, o ovo zigoto já multiplicado, mais ou menos no 6º, 7º dia, vai então acontecer de que o desenvolvimento deste ser, especialmente da 4ª até a 5ª semana, portanto, nesses 2 primeiros meses de gestação, vai se dar aquilo que se chama em embriologia de o período embriogênico. É quando esses folhetos formatam o corpo. Formatado o corpo, nós temos então aí a segurança de como é que vai ser o corpo físico daí para diante, a partir da 9ª semana ou do 3º mês, que o embrião passa a ser chamado de feto. É assim que nós vamos perceber que os engenheiros e arquitetos espirituais fazem um cuidado em torno da mãe que está gestante, recebendo, portanto, o espírito reencarnante. Quero dizer de que o ato sexual ele é privativo. É muito curioso isso. Em dias que a promiscuidade sexual se generalizou, em que as pessoas transam na frente um dos outros, nos fenômenos orgíacos, aonde 2, 3 pessoas estabelecem relações sexuais ou um grupo maior, ali em conjunto, os espíritos amigos celebram respeitabilidade ao casal que consegue estabelecer um campo vibratório de respeito entre si, de amor, e a intimidade do casal é respeitada, incluso pelo futuro reencarnante. Porque após o ato sexual, é que esses espermatozoides sairão na direção do óvulo. E então, 8, 10 horas depois, é que a fecundação vai se estabelecer. Os benfeitores, portanto, resguardam a intimidade do ato sexual, caracterizando, portanto, o quão sagrado é essa intimidade física de 2 pessoas que se amam e que se consagram em regime de fidelidade e confiança no campo do amor, nessa comunhão que é tão bela quanto 2 pessoas se unem para orar, o ato de procriar. Assim sendo, depois, quando sucede o fenômeno da embriogênese, ali nas primeiras semanas, até a 8ª semana, diz o espírito André Luiz, por Chico Xavier, que há uma proteção dos amigos espirituais, dependendo naturalmente de cada encarnação, protegendo a visita de espíritos desencarnados à mãe reencarnante e ao espírito que está reencarnando. Em outras palavras, do ponto de vista espiritual,
há um cuidado com toda e qualquer visita que se dê nesse período inicial da gestação, porque é o período mais sensível, onde estão se formando as estruturas do folheto e as estruturas orgânicas. Esses espíritos visitando, eu não estou falando de obsessores, eu estou falando de amigos da reencarnante, amigos da mãe, do pai, eles são interditados da visita para não interferir no fenômeno da embriogênese, consolidada a embriogênese, entrando para o período fetal. Aquilo que foi o rascunho estabelecido vai experimentar apenas agora o crescimento do feto e o amadurecimento dos órgãos, sendo a interferência externa, seja microbiana, seja de substâncias químicas, afetando o bebê, menos ameaçadoras do que quando, no período da embriogênese. É muito interessante isso, para que possamos ter cuidado, à luz da reencarnação, com as gestantes. O quanto a gestante deve se reservar, acautelar-se, no que tange a sua movimentação, sobretudo nesse início, que é o período mais frequente de abortamentos naturais, já que o reencarnante está iniciando a sua fixação no útero materno, seja por natureza orgânica em que a placenta ainda está se constituindo, seja porque o reencarnante pode enfrentar uma situação emocional difícil e pode desistir de reencarnar, abandonar ali a estrutura embrionária e emerge então o aborto espontâneo ou natural, produzido por uma circunstância que envolveu o reencarnante, a mãe, o pai, ou às vezes uma circunstância externa, em que a mãe se colocou muito vulnerável e assim não respeitou, numa certa medida, a vulnerabilidade daquele que estava vindo, o que suscitou, subsequentemente, a perda da gestação. Quero dizer, desse modo, o quanto de cuidado à luz da reencarnação nós precisamos ter com a gestação, celebrarmos a gestação como ato absolutamente sagrado. Não podemos tomar a gestação como uma coisa banal, que tudo pode e que vale tudo. Não é. Não é uma doença, naturalmente, é um processo fisiológico. Naturalmente o é, mas também é um processo fisiológico especial. Porque está encravado o espírito ali, que se associa psicologicamente, psiquicamente, à mãe, vinculado que ele está ao corpo, desenvolvendo-se, e ali fixado na nutrição parental da mãe, através da placenta. Esse espírito faz um fenômeno semelhante às comunicações mediúnicas, ou seja, há uma interação de dois psiquismos. Logo, a criança interfere no psiquismo da mãe e a mãe interfere no psiquismo do filho. Se a mãe rejeita a criança, pode-lhe ser tal o impacto que ele desista da reencarnação ou fica com trauma emocional. Se o espírito reencarnante odeia a mãe, ele às vezes terá dificuldade de coexistir no fenômeno gestatório e pode desistir, abandonando o útero. Pode acontecer de que ele, quando está presente, seja tão vinculado ao esposo, ao pai, no caso, que a mãe se sinta enamorada daquele que é o seu parceiro de conjugalidade, como nunca esteve. Ela até admira, isso é engraçado, eu estou amando mais o meu esposo, mais do que nunca. Ela está adorando a gestação, porque ela nunca sentiu-se tão encantada pelo esposo. Ela não sabe que a menina que vem é a que tem a vinculação com ele. E ela está captando o psiquismo feminil do espírito que está reencarnando, que é a ex dele, e que traz vínculos afetivos incríveis. E quando a gestação acaba esse encanto da esposa. A esposa que estava amando tanto e estava adorando o esposo, já volta ao estado anterior. Mas a criança, quando vai para os braços do pai, não tem braços iguais. Só volta para os braços da mãe quando vai comer. Seja na mamadeira,
seja no seio materno. Eu vi essa experiência. O cidadão ele iria fazer uma viagem internacional tão sonhada. Ele iria fazer aquela viagem, a viagem dos sonhos, quando a gestação se estabeleceu, numa época da dificuldade econômica, onde se juntava o dinheiro, comprava-se a passagem com antecedência, comprava-se a longo prazo, ela engravidou. E quando a criança foi nascer, foi bem na época em que ele deveria viajar. A criança nasceria um pouquinho antes, na combinação das datas. A criança nasceu e esse homem não conseguiu viajar. Não era porque é o primeiro filho, porque todo primeiro filho, o homem desmaia, sente náuseas tanto quanto a mulher, tem faniquitos, mas quando é o oitavo filho, não é possível ter esse encanto todo, pois ele ficou encantado com essa oitava criança. Era uma menina. A mãe me dizia assim: Alberto, nada substitui o meu esposo na relação com a minha bebê. Basta ela ouvir a voz dele, ela troca tudo por ele. E só me quer quando está com fome. E ele, absolutamente, desmedidamente apaixonado por aquela criança, que era a oitava filha, abandonou a viagem internacional, esse sonho tão esperado, por um grande amor que voltou na condição de uma filha. E ela, a mãe, ficava admirada, vendo o quão aquele amor era belo, encantador, formoso. E ela se sentia até um pouco como que deixada de lado, porque a menina não queria saber dela, e à medida que foi se desenvolvendo, crescendo, ela foi ainda mais acirrando o seu vínculo com o pai. Esse fenômeno que se dá dentro do útero, antes que o espírito saia, aqueles fenômenos variados, não só das emeses, das náuseas e dos vômitos maternos, mas a alteração do psiquismo. Às vezes altera o esposo. O esposo fica encantado e fica cismarento. Olha para a esposa com um certo sentimento de ciúme. É que quem está vindo é um menino. E o menino tem vínculo com a mãe. E a mãe só tem olhos para aquela gestação. Parece que o esposo nem existe, ficou para segundo plano. E o esposo olha para aquela gestação e não sabe explicar por que, por aquela gestação, ele sente uma certa rejeição. Ele não está encantado como esteve nos outros filhos, ele não tem o mesmo cuidado, e ele fica olhando um pouco meio enciumado, mas enciumado de uma criança que está dentro do ventre materno, sim. Porque este que está dentro do ventre materno é alguém com quem há um vínculo profundo com a mãe. E, às vezes, foi a triangulação amorosa do passado, que Freud, se tivesse descoberto a reencarnação, teria feito uma releitura muito mais profunda da leitura que já foi genial do complexo de Édipo e do complexo de Eletra. Caracterizando, portanto, essa triangulação amorosa que, com a reencarnação, toma profundidade e assume dimensões incríveis, desvendando mistérios. Quando a criança nasce, a mãe nem quer saber do esposo e, às vezes, surge uma crise conjugal, porque parece que só ela pode cuidar daquele bebê, aquele menino. Parece que ele está sempre precisando dela e ele está sempre inclinado para ela, não só pelo leite, pela amamentação, mas quando ele está, de alguma forma, inquieto, só os braços da mãe o acomodam adequadamente. Os braços do pai parece que até são espinhos. Isso vai se configurando aí de uma forma mais clara à medida que o tempo vai passando e nós vamos desvendando mistérios. A reencarnação fala, portanto, desse planejamento, cujo corpo vem de conformidade com as necessidades do espírito. Às vezes um corpo belíssimo, às vezes um corpo disforme, que vai precisar de intervenções plásticas, porque a pessoa é tão feia, apresentando síndromes, e vai precisar de correções estéticas para que minimize os bullying quando elas forem crescendo na relação com os irmãos, com os coleguinhas e depois com a escola.
Que espírito necessitou nascer com aquele corpo de musa? Ou que espírito necessitou nascer com uma fealdade patológica? Já que feio e bonito são conceituações culturais, é verdade, mas dentro daquela cultura, aquela fealdade, ela chega a ser patológica, porque também revela uma doença que a criança traz, uma síndrome que a criança traz. São os mistérios que vão sendo desvelados. Quando nós observamos que esse planejamento reencarnatório sugere que renasçamos com o corpo de que precisamos, o melhor corpo, não o corpo perfeito na forma e na fisiologia, mas o melhor corpo para atender às nossas necessidades. No melhor pai, na melhor mãe e com os melhores irmãos, nascemos no lugar certo. Mergulhamos na cidade de que precisamos reencarnar para avançar. Experimentar naquela cultura, naquela etnia, naquela classe social, tudo de que precisamos para crescer. É assim que nós vamos entender as síndromes, os processos congênitos, onde não há uma alteração congênita, mas há, na época da embriogênese, uma alteração que faz a criança nascer sem um pedaço do seu corpo, às vezes cega, às vezes sem o braço, às vezes com a duplicidade de um órgão ou com a ausência, por exemplo, de um rim. Às vezes, portanto, sem uma parte do encéfalo. E às vezes, com uma síndrome tão intensa, genética, não congênita, mas genética, que vai fazer com que ela viva apenas alguns dias, ou algumas semanas, ou quando muito, alguns meses. A síndrome de Edward caracteriza-se por isso. A criança nasce tão alterada que não consegue viver muito tempo. Só o Espiritismo, à luz da reencarnação, pode entender o amor divino. Porque não faz sentido Deus amar e criar seres assim, se fossem criados a partir ali do útero. Não faz sentido Deus criar seres belíssimos e seres tão feios e tão disformes, condenados a morrer nos primeiros dias, para testar os pais, a fé dos pais. Não faz sentido. Parece que Deus está brincando com as emoções humanas, não faz sentido. Mas, à luz da reencarnação, você compreende que aquele espírito que renasceu sem uma parte do encéfalo e que não vai conseguir viver muito tempo, vai viver alguns meses, às vezes 1 ou 2 anos no máximo, e que desencarna, e que não consegue se comunicar adequadamente, tem uma vida mais vegetativa, é um ex-suicida. Como diz Joana de Ângeles, projetou-se das alturas, ou tomou uma arma de fogo alvejando contra o cérebro. Ao dilacerar o cérebro, nas repercussões do perispírito, trava-se um trauma de culpa, e o espírito renasce para recomeçar o caminho interrompido indebitamente pelo suicídio. Ele volta num corpo cuja disposição é a melhor para que ele recomece. Ele recomeça ali. Às vezes não consegue nem nascer, dependendo do suicida, é abortado espontaneamente. E às vezes ele nasce, vive algum tempo curto e desencarna porque lesou o cérebro. Mas se ele lesou uma outra área, ele vive mais tempo, mas surge, portanto, os processos oncológicos envolvendo a medula óssea, ou os rins, ou o coração. Qual área ele atingiu de si mesmo? A repercussão no campo energético, que vai modelar o novo corpo físico, valendo-se das leis da biologia e da genética, ensejará um metabolismo, uma anatomia, uma fisiologia correspondente à necessidade depurativa. Ele vai se depurar, e ao tempo que ele se depura, ele aprende que é necessário respeitar o corpo. Nesses dias de setembro, onde o mundo se volta para o Setembro Amarelo, para fazer a prevenção do suicídio, esse tema vem ao nosso encontro para dizer que a vida, de qualquer jeito, de qualquer espécie,
em qualquer circunstância, deve ser respeitada. E assim, por mais que o corpo possa ser tão alterado, nós devemos acolher a vida, desde que quando ela surge no útero, sem fazer o aborto, até quando ela circule ao longo do tempo, sem precipitá-la através da eutanásia. Porque todo corpo é sagrado e deve ser tocado pela medicina com o juramento de Hipócrates. Manterei o mais alto respeito à dignidade humana desde a concepção. Não há como, do ponto de vista médico, um profissional da área da saúde que jurou Hipócrates ser um agente de suicídio assistido, promovendo, portanto, a desencarnação de pessoas idosas ou pessoas doentes, ou ser um agenciador do aborto. Em qualquer circunstância, lhe é impedido, salvo apenas numa, quando a mãe correr risco de vida. Às vezes, o embrião fica na trompa de Falópio, vai se multiplicando ali, vai se inserindo na trompa ao invés do útero. E é inevitável que a morte advirá para o embrião e para a mãe, porque a trompa explodirá. O sangramento poderá levar a mãe, pela hemorragia, à morte. Então, o médico, o obstetra, percebendo que a gravidez está fora do lugar normal, é uma gravidez ectópica, ele indica ali o fenômeno do abortamento terapêutico para salvar a mãe, já que não pode salvar os dois. Ademais, é muito difícil e cada vez mais raro as indicações de abortamento terapêutico, porque as intervenções quase sempre, elas causam riscos à mãe. E às vezes é melhor levar a mãe e o feto até o final, controlando com o arsenal terapêutico que se tem, do que fazer uma intervenção para tirar o bebê, para salvar a mãe, porque às vezes a mãe corre mais risco. Mas isso é da competência da área da medicina, que em equipe há de se decidir se está indicado ou não um abortamento terapêutico. Mas o ser que apresenta-se sem uma parte do corpo, não se pode pretender fazer o chamado aborto eugênico, como se nós tivéssemos em Esparta e tivéssemos que formar seres para fortalecer os exércitos, para a guerra. E se alguém vem deficiente, mata logo o deficiente. Nós somos de Atenas, respeitando a vida, para fazer menção à filosofia grega e à cultura grega. Atenas não focava na estrutura dos corpos belos, fortes, para, no exercício guerreiro, estabelecer a vitória. Não. Atenas vinculava-se à poesia, à filosofia, à estética. Era, portanto, Atenas era amante da beleza, da sabedoria. Não importava como fosse o corpo, se o corpo fosse deficiente. Hoje, o Espiritismo evoca Atenas, à luz da reencarnação, para respeitarmos os embriões, respeitarmos o feto. E por pior que possa parecer, o corpo físico, ele é uma bênção para o reencarnante. Lembro-me de Chico Xavier, quando foi chamado a opinar acerca de uma criança cuja mãe trazia com indicações de amputação das pernas. A criança não tinha os braços, era cega, era muda e era surda. Tinha apenas as pernas. E os médicos estavam indicando a amputação das duas pernas, porque as pernas estavam com gangrena. Chico, então, orienta a mãe para que seguisse o aconselhamento médico e amputasse as pernas, conforme os médicos a estavam indicando. Os amigos que acompanhavam a cena ficaram intrigados. Como aquele ser que não via, não falava, não escutava, não tinha os braços, também as pernas. E alguém aventou a possibilidade da eutanásia. Por quê? Não liberar este ser que nem vive, tem uma vida vegetativa. E Emmanuel explicou a Chico Xavier que passou a informação para o grupo, dizendo de que aquele espírito, nas 10 últimas encarnações, tinha repetido o suicídio.
E a cada vez que se suicidava, limitava mais a sua estrutura corpórea. E de que antes dessa última encarnação, a vigente, ele rogara a misericórdia divina, que lhe impedisse de todos os modos o suicídio, para que ele pudesse ficar o maior parte do tempo no corpo possível, para diminuir o condicionamento suicida reforçado nas 10 últimas encarnações. Então, diz Chico, que Emmanuel estava dizendo a ele, Chico, de que aquele espírito, ainda que não falasse, não visse, não tivesse as pernas, já estava pensando em buscar uma ponte para que ele pudesse se projetar, suicidando-se. E de que a misericórdia divina estava trazendo a amputação das pernas para que ele ficasse no corpo, diminuindo o impulso suicida, ficando mais tempo no corpo como terapia para o espírito que reiteradamente cometera o delito. A reencarnação, portanto, à luz do Espiritismo, vai abrindo espaço para que possamos compreender os diversos enigmas que nos acontecem. Tudo tem um sentido, um objetivo, porque a reencarnação é lei da evolução. É verdade que alguns espíritos podem optar por reencarnar para ficar mergulhado nos vícios. Allan Kardec perguntou aos espíritos acerca dessas entidades espirituais. Lá é o Livro dos Espíritos. E vocês podem lá consultar, na questão 665, quando os espíritos, eles, em função do vício, renascem e mergulham nessa situação viciosa, permanecendo nela. Eles o fazem por chancela própria, sem chancela superior, por vontade própria. Dizem os espíritos, no entanto, que o sofrimento daquela experiência os levará a rever a situação. Mas Allan Kardec vai mais além, dizendo e perguntando sobre os espíritos se eles podem fazer uma escolha cuja a proposta esteja superior às forças. Os espíritos dizem que sim. O espírito pode escolher uma prova superior às forças. Na questão 269 do Livro dos Espíritos, os espíritos assim afirmam, Allan Kardec, não é Deus que coloca uma cruz maior do que a pessoa pode carregar. Não é os espíritos amigos que dizem, vai fazer isso sem que ele possa. É ele que decide fazer um trabalho do qual ele não está em condições de fazê-lo, cumpri-lo, vencê-lo, porque aquele trabalho lhe é superior às forças, e malgrado o desaconselhamento, ele pode seguir, é o livre-arbítrio. Como também, dizem os espíritos, ele pode escolher uma vida viciosa, ociosa e inútil. Pode reencarnar objetivando isso, achando que vai ficar no bem bom, na ociosidade e na inutilidade. Dizem também os benfeitores que esta encarnação funciona como um aprendizado, ou seja, a lei da reencarnação é sempre de evolução. Ainda que circunstancialmente, um espírito renasça para viver os vícios, renasça para viver a ociosidade inútil, renasça estabelecendo um projeto que às vezes está muito além das suas forças. Por isso, os benfeitores nos aconselham, antes de reencarnar, temos que ter humildade de nos submeter aos aconselhamentos daqueles que têm a experiência do caminho que nós ainda vamos percorrer. Eles já percorreram. E eles, então, nos aconselham. E a reencarnação se dá. Eu vejo as pessoas preocupadas com o objetivo. Qual é a missão? Porque todos nós queremos uma missão. Mas nós não queremos uma missão simplória. Por exemplo, no lar, a gente quer uma missão. Ninguém quer uma missão, por exemplo, de receber um filho e poder educar aquele filho. A pessoa não considera isso uma missão. Às vezes é um filho adoentado que traz a síndrome do autismo no seu grau do espectro autista mais grave. Ninguém quer essa missão. Ou parece que essa missão é desconsiderada, ou parece que ela não é de tanto valor. Que missão tem uma mãe de caminhar um espírito que renasce na espectro autista na sua expressão mais dramática?
Isso é uma missão. Mas nós queremos missões. Quase sempre missões que atendam ao nosso orgulho e à nossa vaidade. Os benfeitores espirituais, em O Livro dos Espíritos, para que vocês consultem, a questão 860 afirma de que o objetivo da vida é o bem, de que, portanto, exercer o dever e praticar o bem, esse é o objetivo da vida. Em outras palavras, o objetivo da nossa encarnação é nos transformarmos em pessoas melhores. Que façamos isso ou aquilo outro, que tragamos essa ou aquela especificidade também no campo profissional, no campo familiar, mas uma missão nós não podemos esquecer da nossa reencarnação. É fazer o bem, nos transformarmos em pessoas melhores, cumprindo o nosso dever. Tudo mais vem como acréscimo, fazendo parte do nosso planejamento. Portanto, a humildade em assumir de que transformar-se é o passo primeiro, o objetivo primeiro da nossa reencarnação é uma medida demasiadamente acertada, que deveremos focar e jamais desconsiderar quando estamos no corpo. Tudo mais faz parte da nossa missão. Alcione, no livro Renúncia, vem de uma esfera superior, de um outro planeta, reencarnar na Terra para atingir um objetivo, resgatar um grande amor que estava nas sombras, o Padre Carlos, e não consegue. Veio de lá, desaconselhada pelos benfeitores que, consultados, disseram, não estimularam que ela viesse. Ainda assim ela veio, mergulhou no orbe terrestre, reencarnou, encontrou, mas não conseguiu resgatar. Ele fez escolhas empobrecidas e não seguiu Alcione, o seu grande amor, que veio dos múltiplos céus distantes para buscá-lo, retirando das sombras. Ele desencarna pateticamente, sem aproveitar a luminosa presença desse espírito imortal que veio para tentar ajudá-lo, descrito no livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier, da Lavra de Emmanuel. A reencarnação, portanto, diz-nos que todos estamos no lugar certo e tudo que sucede conosco faz parte, mais ou menos, das escolhas que fazemos a cada dia. Porque se planejamos no mundo espiritual, quando reencarnamos, nós vamos concretizar esse planejamento através do nosso livre-arbítrio, que está sempre disponível para refazermos o nosso planejamento para melhor ou para pior. E quantos de nós maximizamos as nossas escolhas positivas e avançamos, mas a maioria empobrece as suas escolhas com as novas escolhas encarnado, abandonando os objetivos outros nobres que deveriam ser alcançados saindo da trilha. É o que diz os espíritos amigos a André Luiz, no livro Os Mensageiros, falando do fracasso da maioria daqueles que saem de um centro de treinamento para reencarnar na Terra e não conseguem cumprir a tarefa prometida, de que raros triunfam. Então você, somos chamados a estar muito atentos para podermos fazer valer o que há de melhor do campo das nossas escolhas. Que podemos refazer o planejamento, porque não é um destino rígido, não é uma determinação, porque as nossas escolhas vão alterando os nossos caminhos e nós podemos melhorar a nossa encarnação, agravá-la. Um assunto que poderia ser doloroso passa a ser sofrido demais. Um outro que poderia ser doloroso passa a ser de tal modo atenuado que a gente subtrai aquela dor pelo amor que cobre a multidão dos pecados. E assim tudo se encadeia. E as coisas maravilhosas vão acontecendo. Como vi um amigo cujo filho precisou, com uma relação muito difícil, conflituosa, uma relação que ia beirando as agressões físicas. De repente, o filho faz uma infecção, um comprometimento renal que o levou à insuficiência renal. E na pesquisa,
para ver quem poderia doar um rim. Adivinhe quem estava disponível para doar um rim para o filho? O pai. O pai doou o rim para o filho. E antes de doá-lo, sonhou de que ele cavalgava na posição de um guerreiro com uma lança e lancetava alguém que lhe era um afeto pelas costas, justo na região lombar. E quando ele o fazia e a pessoa morria, ele reconhecia, vendo aquela personalidade, que era o seu filho, que ele lhe tirou a vida, que ele lhe deu nesta encarnação, e de acréscimo deu-lhe o rim de que ele precisava para sobreviver. Fiquem pasmados. Ele doou o rim e acabou o conflito. É como se ele tivesse liquidado a conta. O filho passou a amá-lo como nunca tinha o amado nessa existência. Todos ficaram perplexos. A mãe, que sempre tentava mediar o conflito, passou a perceber, pateticamente, que uma doação que o pai fez para o filho de um rim foi uma expressão de resgate, de amor, compensando uma pendência no coração daquela alma, que cedeu e passou a amá-lo o pai como um pai. Deixou de ver nele o inimigo. Todos nós, caríssimos amigos, estamos envolvidos numa família a que precisávamos. As diferenças, as sintonias, as simpatias, as aversões, tudo estão por conta dos reencontros, como a página primeira, na nossa transmissão, fixou aqui, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, mostrando que os familiares, eles se reencontram. Nós estamos nos reencontrando para fazer a nossa marcha individual e coletiva. E, desse modo, aproveitarmos de mais alta qualidade, de mais alta expressão, a nossa encarnação. Só entendemos o amor se entendermos a reencarnação. E Deus só será grande quando for grande a nossa compreensão da vida através da lei da reencarnação. Deus, portanto, se desvela. Todos os mistérios vão cedendo. E nós nos articulamos com a divindade quando compreendemos que o amor tem pacto indissociável com a reencarnação, ou de que a reencarnação é uma das expressões da magnanimidade, do amor de Deus, para que pudéssemos fazer a nossa evolução com menos dor e mais amor. Por isso, não será mais necessário dizer como o poeta: indaga, pergunta, acerca de tudo quanto, para a humanidade, ainda é perplexidade. Quem foi que fez o sol tão vivificador, e sua luz tão pujante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão, a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, o som, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a formosa borboleta? Quem foi que fez a abelha, trabalhando na construção do mel, todos os dias, sem apresentar nenhum fel, o golfinho, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? O instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais, as maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Quem fez esse universo e a criação,
e, por extensão, a lei da reencarnação, quem a tudo governa, sem absolutamente se mover, gerando um destino que se traveste no uso do livre-arbítrio e que se movimenta a cada movimentação do espírito imortal na direção da sua evolução através do aspecto moral. Quem foi que criou tudo isso com tanta perfeição, incluso a encarnação? Eu pergunto a outras vozes, quem me poder dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado. Nós agradecemos imensamente ao nosso amigo e irmão Alberto Almeida por suas sempre lúcidas e esclarecedoras reflexões que tanto tem nos enriquecido. Deus o abençoe e o envolva sempre em saúde e paz. Muito obrigada. E amanhã, às 11 horas da manhã, nós teremos palestra de encerramento sobre o tema A Mensagem do Evangelho e a Reencarnação, com nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. E nós agradecemos a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus e à falange de benfeitores espirituais por esta oportunidade de divulgação do bem. Agradecemos a vocês que estiveram conosco, bem como à TV Mansão do Caminho pela parceria, e lhes desejamos uma ótima noite. E para finalizar, temos um convite para as crianças. A nossa 24ª Semaninha Espírita acontecerá de 17 a 19 de setembro. Esperamos vocês! Todas as lições que ele armazena
a 11 anos, venha participar conosco da 24ª Semaninha Espírita com o tema A Reencarnação desvenda todos os mistérios. Nos dias 17 a 19 de setembro, das 19 às 20 horas, transmitida pelo Meet. Inscrição pelo Instagram, Coordenação da Infância da UFC. Venha que a diversão é garantida.